Nessa apresentação, agora eu vou iniciar com o problema 1 de modelagem de um transistor MOS. Já de início, vamos definir conceitualmente os parâmetros de IDS, sendo eles: IDS é a corrente de dreno, W a largura do canal no transistor MOS, L comprimento do canal no transistor MOS, VGS tensão entre porta e fonte, VT tensão de limiar de condução, VDS tensão entre dreno e fonte. E também temos mobilidade dos portadores e capacidade de óculos. Todos os parâmetros com referência podemos definir também as suas regiões de operações, que são elas: região de corte, que é quando o VGS é menor que o VT, região de triodo, que é quando o VGS que é maior que o VT e VDS maior que o VGS menos VT, onde o VGS é a nossa tensão entre dreno e fonte, região de saturação, quando o VGS é maior que VT e VDS maior que VGS menos VT, e que é onde é a região onde esperamos que seja a região que o transistor opere. Os modelos PSPICE, os modelos SPICE, como demonstrado no datasheet, têm vários levels na equação de DS, no transistor MOS, sendo o level 1 o mais básico e didático, considerando a modulação de comprimento de canal, nosso lambda. Levels mais avançados, como o 49, já são equações modeladas para software muito mais sofisticado, como acontece no Synopsys. Já comentado sobre também a impedância de saída do nosso circuito, temos que ela é dada pela variação da tensão de variação da corrente, montando a expressão e derivando função de DS, obtemos nossa impedância RO. Também definindo a nossa transcondutância GM, que relaciona D com VGS, temos a expressão abaixo. Abaixo também temos o código que carrega o TXT simulado no LTSpice para plotar as curvas de entrada e saída. Entrada onde DS amplifica em relação ao VGS e a curva de saída onde DS procura a região de saturação do transistor. Iniciando o problema 2, que já traz conceitos adicionais ao problema 1, como a impedância de saída do MOS, definindo o RDS e GDS, onde RDS é a nossa impedância de saída e o inverso de GDS. Tem-se do problema 1 a seguinte equação para definir IDS. Definindo como lambda relaciona com a tensão Early, podemos notar que a modulação de efeito de canal, o lambda, é o efeito de canal mais importante, sabendo que ela afeta somente nossa região de saturação, gerando assim a tensão L, que é o prolongamento da inclinação, onde existe forte relação com lambda, sendo a mesma demonstrado pela equação abaixo e o gráfico. Abaixo temos a representação da relação da saturação com a tensão L e a região de ativação. Já trazendo uma reflexão que foi discutida em aula com a transcondutância e condutância, temos que a transcondutância não é afetada pelo nosso lambda, porém a condutância é afetada simplesmente por ela ser o inverso da impedância. Associando a tudo que foi dito, podemos concluir que é melhor termos um transistor de canal longo por ser menos sensível aos efeitos de modulação de comprimento. Os gráficos abaixo foram plotados com os arquivos do LTSpice, onde definimos um lambda de 25 mili e plotamos para três valores diferentes de VGS, onde podemos ver as três curvas de saída com suas respectivas zonas de saturação. Podemos notar que o VGS, conforme o VGS aumenta em 1 volt, a saída amplifica o dobro da sua antecessora. Abaixo temos a tabela de parâmetros e as curvas de D e D e de VDS para o transistor TSMC 180. Já o problema 3, pegando um gancho com tudo que já vimos, agora vamos introduzir o conceito de pequenos sinais de um transistor MOS. Primeiramente, vamos definir o ganho intrínseco. Sabemos que o ganho intrínseco depende do GM e também do nosso RO. Então, dada essa relação, podemos tirar da fórmula e para aumentar o ganho, podemos aumentar o GM. Então, naturalmente, aumentando o GM, já aumentamos a corrente D, que já reflete no nosso RO. Aumentando também o comprimento de canal, conseguimos também aumentar o RO. Considerando também os problemas anteriores, podemos afirmar que o nosso ganho em questão de aspectos construtivos, somente o nosso canal importa. A figura abaixo representa a relação do ganho. Considerando o que já foi dito no problema, que era um modelo de pequenos sinais, a figura abaixo apresenta um modelo para o NMOS. Conceitualmente, para definir um modelo de pequenos sinais, temos que, primeiramente, nossas fontes vão virar terra, depois modelamos nosso transistor como uma fonte de corrente. Já o ganho que é dado por A igual a GM, o paralelo de RO com RD, onde temos que GM amplifica o paralelo das resistências RO e D,
temos RO como a nossa maior resistência. Sabemos que para aumentar o ganho, podemos polarizar RD com outro transistor, aumentando assim o ganho. Outras alternativas para aumentar o ganho é aumentar o RO, GM ou também o L, que é o comprimento de canal. Agora, falando sobre as simulações solicitadas, após a prática podemos ver a curva de CTT para o NMOS e também o gráfico de ganho de tensão de entrada e saída pelo tempo do transistor. Já o problema 4, já podemos dar um contexto pegando com todos os outros problemas, temos que o espelho de corrente com carga ativa, já na definição, o espelho de corrente funciona da seguinte forma. São dois transistores casados, onde se espelham, e igualando o W1 com o nosso L1 e com o W2 e o L2, segundo MOS, por exemplo, se eu alterar o nosso W1, dobrando seu valor, como ele se espelha, a nossa corrente tem que duplicar. Abaixo a figura que representa a modelagem de um espelho de corrente. Temos também as expressões para a corrente de saída e da tensão early, que é dada por expressão abaixo. Abaixo também temos a figura que representa a modulação da tensão early. Já falando sobre a construção do espelho de corrente e as suas vantagens, o espelho de corrente traz muitas vantagens no projeto, como só projetar uma vez na fonte de referência. Usar poucos resistores para realizar a polarização, a variação da corrente também é menor, além de também eliminar a necessidade de usar um resistor para se obter um valor de corrente em cada estágio do circuito, juntamente também com uma fonte acoplada à outra. Em consoante com isso, podemos definir a relação entre a corrente e as razões de aspectos, sendo a relação da corrente que ocorre para o valor da corrente em cada estágio. Por exemplo, se a fonte de carga for 10U e os dois transistores tiverem a mesma razão de aspecto, a corrente entre eles vão ser iguais. A relação da corrente é dada por: se a razão de aspecto de ambos for iguais, a corrente vai ser espalhada no dreno, sendo sujeita também ao efeito da modulação de comprimento de canal. Podemos aumentar ou diminuir. Seguindo o fluxo da relação da corrente, olhamos para a equação de ds para o espelho de corrente. A variação do efeito da modulação de comprimento de canal representa um fator interessante, sendo ele um fator de correção padronizando o tamanho de L para o espelho de corrente, ressaltando que a escolha mais adequada de L é no mínimo 3 vezes o L mínimo. Analisando a relação da implementação de RD do nosso circuito, seria simplesmente adicionar um quarto transistor com uma fonte de corrente, já conseguindo nossa implementação de RD. Pelo software Synopsys, conseguimos fazer essa implementação, inclusive. Agora, apresentando sobre os resultados, após a prática, podemos analisar o resultado da variação do W no espelho PMOS e nos transistores de carga, como mostrado na figura abaixo. Abaixo podemos ver os prints do espelho de corrente construído para o problema. Um resumo sobre a prática também, temos que garantir a saturação em todos os transistores. Sendo assim, para garantir um terço da tensão de limitação sobre o transistor guia, é preciso que a carga seja um PMOS e o espelho seja um NMOS, escolhendo de L de valor maior que o 3 vezes o valor mínimo, fazendo um SWI para encontrar nosso W, encontrando um VDS como um VDD, logo tem 2 terços em cima da fonte. Comentando rapidamente sobre o problema 5, apresentando o que retorna ao conceito do problema 3, onde temos também um amplificador fonte comum. Vamos estimar o ganho da tensão. A partir do espelho do problema 4, as cargas foram trocadas para amplificadores, como demonstra o circuito abaixo. Como nossa fonte comum é derivada do espelho de corrente, e por ter amplificadores no lugar das cargas, é importante manter o mesmo L e W para os transistores. Agora, a estimativa do ganho AV. Agora vamos discutir sobre a estimativa do ganho AV. Retornando sobre o problema anterior, sabemos que o ganho é dado por AV menos GD e RD. Como não temos RD, reformamos a expressão com base em modelos de pequenos sinais. Obter uma estimativa do ganho pode ser dada por menos GM, que é o paralelo de RO, com RO2. O ganho estimado dos amplificadores NMOS. Fazendo todos os cálculos, obtemos um ganho mais ou menos perto de 11 volts. Agora, sobre a resposta em frequência, no fonte comum, já de início temos nossa entrada no gate e a saída no dreno, ele tem a resposta em frequência parecida com a da figura abaixo, que foi retirada da internet. O gráfico demonstra o nosso ganho máximo e nas frequências baixas temos o nosso ganho AV. Podemos ver a nossa frequência de corte nessas áreas da figura. A forma da frequência de corte é dada por essa expressão. Por fim, os gráficos transientes do resultado dos amplificadores PMOS e do NMOS. Eu não sei também porque que plotou essa figura, essa linha reta aí. Deve ser algum lixo, não tenho certeza. Mas é isso. Muito obrigado.